Então vamos lá, o princípio 5, né, de radicalidade, no sentido de ir à raiz do problema, de investigar as causas e expor as consequências de forma clara, problematizando os postulados, os hábitos, a cultura, a estrutura social de exploração que naturalizou a opressão animal. Esse princípio nos orienta a expor e denunciar a opressão animal, especialmente pela perspectiva da vítima oprimida, o animal não humano. O estado de coisas a ser alcançado é a conscientização da crueldade animal, que foi inviabilizada e naturalizada. Bem, nesse sentido, indo no termo, né, do princípio, radicalidade, ele vem de radical, do que pertence à raiz, né, relativo à origem ou ao fundamento de alguma coisa, né? Então, nesse sentido, a radicalidade, né, no caso dos animais não humanos, seria ir à raiz, na base das formas de exploração que os oprime. Né? Mas também, muitas vezes, esse termo é compreendido no outro oposto, né? Compreendido como um sinônimo de extremismo ou de algo exagerado. E aí, diante que tudo, né, foi colocado nesse congresso, a gente viu, né, a interseccionalidade de tudo, e fica muito claro, por exemplo, né, que acho que a maioria das pessoas do planeta, né, não considera ser uma atitude radical condenar atitudes que prejudiquem o outro ser humano, né? Então, todos louvam, por exemplo, a abolição da escravidão humana ocorrida no século XIX, né? De forma alguma, a gente considera que foi uma atitude radical, nesse sentido negativo, ou extremista dos abolicionistas da época, porque era algo que precisava ser feito, obviamente, né? Eles foram na raiz do impedimento à liberdade de milhões de seres humanos que estavam submetidos à escravidão já há 300 anos. Então, a gente louva todo e qualquer avanço nos aspectos jurídicos, morais, mudanças de paradigmas que visam implantar uma justiça social, né, dignificando aí diversos grupos que ainda são oprimidos devido a uma ilusória ideia de superioridade, no qual grupos menores, mas que detêm o poder e a riqueza nas mãos, persistem em perpetuar. Né? Mas muitas vezes, quando o foco das nossas atitudes são os seres que são revestidos de pelos, escamas, penas, ou que possuam no lugar das mãos cascos, asas no lugar dos braços, bicos no lugar das bocas e garras no lugar das unhas, nossa atitude enquanto coletivo humano tem sido a de ignorar a concessão a eles desses mesmos direitos que nós tanto valorizamos e que aplaudimos as conquistas que ocorreram aí nos últimos séculos. Então, pelo simples fato deles serem diferentes, nós negamos tudo isso. E quando se organiza grupos, né, para falar a respeito, para pleitear essa falange de seres que são oprimidos, muitas vezes vem as alegações de que está sendo radical, de que você está sendo extremista, sendo que as pessoas estão apenas indo na raiz do problema, na raiz da opressão, né? E aí a gente precisa pensar, né, nesse sentido que muitas vezes é colocado de radicalidade como algo extremo, de extremistas, né? O que seria mais extremo, né? As pessoas dizerem não mate ou, né, empunharem aí todos os dias o cutelo que tira a vida, como a doutora Sônia Felipe trouxe lá na sua palestra, né, de abertura, 270 milhões de vidas por dia, né? O que seria mais extremo nesse sentido? Né? Nós consumirmos aí alimentos de origem vegetal que consomem uma área de plantio muito menor, né? Ou consumir os animais, as vidas que exigem, né, uma área muito maior, que vai devastar áreas muito maiores, né? O que seria, no sentido, né, uma atitude mais radical, né, a que causa mais impacto, né, ou a que causa menos impacto, né?
Então, a gente precisa refletir sobre isso, né, sobre esse termo radicalidade, né, que tem sido, via de regra, principalmente no meio espírita, usado, né, de forma muito pejorativa, como, né, quem faz algo fora do que é padrão é radical, né, é extremista, sendo que o sentido verdadeiro do termo radicalidade é ir na raiz de determinado problema, né? Então, quando a gente vê nas palestras espíritas falando sobre os nossos vícios morais, o que se está fazendo? Indo na raiz do problema que nos causa, né, inúmeras questões espirituais que geram débitos até para outras vidas. E muitos que a gente está nessa colhendo a semeadura do passado, né? É ir na raiz do problema para cessar, fechar as comportas que geram tanta dor e sofrimento no mundo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, intitulado, no item 4, intitulado Os Infortúnios Ocultos, nós vemos a seguinte mensagem: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um leito sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Ou seja, ir de encontro aos que sofrem sem esperar que nos peçam socorro, é isso que nos pede o Evangelho. E atualmente em todo o planeta, a estimativa é que apenas de seres terrestres existem no mínimo 70 bilhões de desastres particulares ou de sofrimentos ocultos aguardando a nossa assistência, ou pelo menos aguardando a nossa mudança de hábitos e atitudes para que deixemos de impor a eles esses sofrimentos ocultos. Sofrimentos esses que superam em número o sofrimento de seres humanos no planeta, pois estamos aí entre encarnados indo para 8 bilhões, mas só de animais terrestres abatidos são 70 bilhões que estão em sofrimento, né? Então a gente precisa pensar nessa questão do sofrimento material deles e também do espiritual, porque muitas vezes pensa-se que o sofrimento daquele animal que está lá trancafiado, que vai para o abate, é menor do que se fosse uma pessoa no lugar, né? E aí a gente tem a doutora Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, ela relata um desdobramento que ela teve visitando o matadouro. E ela fala assim: o sofrimento que aí contemplamos envolvendo os pobres animais, as impressões dolorosas de surpresa, de terror e de angústia que eles sofrem, e que se infiltram pelos meandros da nossa própria alma, não seriam maiores nem mais penosas, talvez, se tratasse de simples seres humanos. Ou seja, né, na visão ali da dona Ivone, em desdobramento, no matadouro, ela não viu diferença do sofrimento do animal do que se fosse uma pessoa naquele local. Sofrimento é sofrimento, né? Então, nós precisamos pensar e reformular a posição de nós espíritas. A posição do espírita em relação aos animais não humanos deveria ser a de enxergá-los em sua essência, como seres espirituais e não apenas como os corpos físicos, né? O espírito é a raiz, é o radical e não o corpo, né? E em relação aos animais que se encontram na infância espiritual, a gente teria, né, a incumbência divina de cuidar deles, né, de conduzir até Deus. Mas então, entretanto, a gente vê, né, que essa verdade sobre os animais serem seres espirituais é deixada um pouco de lado, porque a gente vê, por exemplo, ou melhor, não vemos tantos centros espíritas fazendo tratamento espiritual para os animais. Se essa verdade, né, se esse ponto central, esse radical de que os animais são seres espirituais, assim como nós, fosse, né, uma concessão dos espíritas consciente, a gente veria mais centros dando esse tipo de tratamento aos animais. Então,
eu acho que passou da hora de a gente ir na raiz dessa opressão que envolve muito mais seres no planeta do que apenas seres humanos, e que, como nós vimos ao longo aí das falas, estão interconectadas, né? Então a gente muito sonha com o mundo de regeneração, mas esse mundo de regeneração ele será uma fábula, um mito distante por toda a eternidade, enquanto nós persistimos em nossas atitudes especistas e antropocêntricas. Sobre o modo como devemos nos relacionar com nossos irmãos não humanos, a doutrina, como já foi exposto nos princípios anteriores, em sua fundação ela é radicalmente antiespecista e não antropocêntrica. Um desses exemplos nós podemos pegar ali, né, que a doutrina derrubou o antropocentrismo na resposta da questão 540 do Livro dos Espíritos, que é aquela que diz: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que vosso canhado espírito ainda não pôde apreender em seu conjunto, né? Ou seja, aonde que está o ser humano como centro das atenções nessa resposta? Em lugar nenhum, né? Todo é um caminhar contínuo. Então, é preciso derrubar esse mito da superioridade do ser humano na criação, né? E o próprio Evangelho do Cristo, também, em sua raiz, ele é totalmente anti-antropocêntrico, né? Ou antiespecista. Porque em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Tá? E Francisco de Assis, melhor do que ninguém, ele soube, né, compreender essa verdade, e ele chamava, né, a todos os seres de irmãos. Só que essa fala de Francisco, esse termo, ele não constituía uma forma poética com a qual ele se direcionava aos outros seres, mas para ele era um fato natural e inegável da natureza da vida, do Evangelho do Cristo e da obra do Criador. Então, finalizando aqui a minha fala, a gente precisa, né, ir na base dessas questões, na raiz, e superar essa ideia que muitas vezes é revestido, né, como uma desculpa para não se tratar de assuntos que são chamados de polêmicos, e deixe-se de ir na raiz dos problemas e fica-se só enxugando o gelo, né? Então, ir na evangelização infantil, começar a trabalhar isso, né, como já foi colocado aqui, desde as crianças até os adultos, né, é isso que a gente precisa fazer. Então, a gente não pode mais colocar a candeia sobre o alqueire relativo ao sofrimento dos animais. É preciso trazer ela à luz, né? Então, a gente precisa parar de ter medo de falar sobre isso abertamente, de expor essa crueldade com a qual os animais sofrem, né? Porque falar sobre essas coisas, trazer à luz, é aquilo que o Cristo pede, né? Então, precisamos ser radicalmente espíritas e radicalmente cristãos.